Bom, na aula passada, né, a gente viu um pouquinho aí sobre a aprendizagem corretiva, né, experiência emocional corretiva. E aí agora a gente vai entender, né, o capítulo 2 ele vai trazer isso pra gente, por que que essa aprendizagem, ela não acontece automaticamente. Então, só relembrando aqui, o que que seria essa experiência emocional corretiva, né? Se refere a viver uma situação emocionalmente significativa de uma maneira nova e diferente do que foi vivenciado no passado, que vai permitir a reestruturação das crenças disfuncionais, né? A mudança aí das nossas crenças, da nossa forma de enxergar o mundo. Por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais claro. Uma pessoa que sempre acreditou que ninguém gosta dela. Aí essa pessoa começa a receber elogios e apoio de novas amizades. Se ela aceitar essa nova experiência, a crença dela pode mudar para algo mais realista, como algumas pessoas gostam de mim, né? Então sai dessa ideia de tudo ou nada, de ninguém gosta de mim ou todos gostam de mim, para uma visão mais realista. Algumas pessoas gostam de mim, realmente, nem todo mundo vai gostar da gente. Então aqui ela experimentou uma experiência emocional corretiva. Então, essa aprendizagem corretiva, ela ocorre quando uma nova experiência contradiz as crenças antigas e leva a uma mudança genuína de pensamento e comportamento. Isso tudo eu retirei do livro. Só que tem um problema, que é agora que a gente vai entrar, né, na ideia aí do capítulo 2. Tem um problema. Esse processo ele não acontece automaticamente, e muitas vezes as crenças antigas elas vão resistir sim à mudança. Que é o que o livro vai trazer sobre os vieses cognitivos, né? Ele vai trazendo pra gente essa ideia de da psicologia social, que é esses vieses ou confundidores, a gente também pode chamar de confundidores, na PBA a gente traz essa ideia, né, de confundidores cognitivos, que são vários. O livro, ele trouxe alguns aqui a nível de exemplificação e também, né, para a gente entender melhor como que isso acontece, às vezes dentro da clínica. Depois ele traz alguns exemplos. Mas a ideia é, né, na maior parte dos casos, nós não vemos em primeiro lugar para então definir. Nós definimos primeiro, então vemos. Eu acho muito interessante essa frase, porque ela acontece muito, se a gente for reparar, ela acontece muito na nossa realidade, né? A gente não. Muitas vezes a gente não a gente olha assim, a gente vê uma situação, a situação chega até nós e a gente já tem ali pré-estabelecido, tem os nossos preconceitos, né, daquela situação e age de acordo com aquilo. Muitas vezes a gente nem processa aquilo que está sendo trazido para nós. Mas isso tem vamos dizer assim, isso tem uma importância inclusive evolutiva fundamental, que foi o que trouxe a gente aqui, né? Nós, seres humanos, espécie Homo sapiens sapiens. A gente está aqui hoje porque a gente precisou é, ser assim, né? A gente precisou definir primeiro para então a gente ver, então fazer alguma coisa. Esse pensamento rápido, né, que a gente chama. Porque evolutivamente, antigamente, aliás, se o homem ele não tivesse essa intuição, essa maneira rápida de pensar, ele ia ser comida, ele ia ser predado ali na natureza. E aí, obviamente, né, nós hoje não temos esse tipo de preocupação mais, né, de ser comido e nem nada disso, mas o cérebro da gente funciona com essas mesmas características. Então, os vieses, eles, na verdade, eles são uma via ali de pensamento rápido. E muitas vezes essa via de pensamento rápido, ela pode ser perigosa, né, para o nosso cotidiano. E principalmente na clínica. Na clínica, muitos dos psicólogos, eles vão vão estar carregados de vieses, né? Muitos dos psicólogos vão estar carregados de vieses, muito também dos estudantes aí de psicologia na clínica, eles vão estar carregados de vieses. E a nossa ideia, como eu trouxe aqui, é algo evolutivamente, é algo nosso. Não tem como a gente deixar de ser, mas tem como a gente deixar de ser menos. Então, tem como a gente treinar para a gente
ser menos enviesado, né? Principalmente em falando de psicoterapia, falando ali do setting terapêutico, você e seu paciente. Então é necessário, sim, que a gente treina. E aí o livro ele vai trazer, né, alguns desses vieses, como a percepção seletiva, que na verdade se trata de, eu gosto de olhar a percepção seletiva como sinônimo de filtro mental, que me ajuda a entender ou também abstração seletiva, que são sinônimos. Mas olhar a ideia de filtro mental me ajuda a entender como se fosse, sei lá, um binóculo ou um filtro mesmo, que só passa coisas que você quer que passe ali. E a percepção seletiva se trata disso. Você só vai ver coisas que você quer ver e você vai ignorar o resto que você não quer ver. E aí, o que que significa esse ignorar o resto? Quem que meio que o que que tá por trás disso? O que que sustenta, né, esse ignorar o resto? O viés de confirmação, né? Esse viés de confirmação, ele anda junto, ele sustenta a percepção seletiva, porque é ele que vai te dar aquela ideia de que, poxa, eu tenho uma crença, eu acredito que isso aqui é dessa forma, e aí eu vou começar a procurar no mundo, a ter uma atenção seletiva para aquilo que favorece as minhas crenças, para aquilo que confirma as crenças que eu tenho. Então, eu trouxe um exemplo aqui que ilustra isso, né? O viés de confirmação é a tendência de buscar, interpretar e lembrar informações de maneira que confirme nossas crenças pré-existentes, ignorando ou desvalorizando evidências contrárias. Aí, nesse exemplo, imagina uma pessoa aqui que ela acredita que comer carboidrato à noite engorda. E aí ela vê um artigo dizendo que o carboidrato pode aumentar assim o peso, e ela compartilha e usa, né, como prova de que está certa esse artigo. Mas aí aparece um outro estudo mostrando que depende dessa correlação aí. Às vezes você está ignorando tal coisa, depende de tal outro elemento aqui que naquele artigo não estava considerando. Mas essa pessoa ela tende a ignorar essa informação ou diz que ela está errada porque essa pessoa quer estar certa. Então é o viés de confirmação que faz a gente trabalhar assim. E por vezes a gente percebe isso nas nossas relações, a gente percebe isso na nossa vida, quando a gente começa a estudar sobre isso, a gente repara o quanto que às vezes a gente funciona assim. A gente quer buscar uma consonância, né? Que tem essa diferença entre consonância cognitiva e dissonância cognitiva. Muitas vezes a gente identifica o viés também a partir quando a gente tem uma dissonância ali, uma dissonância cognitiva, que significa quando você ouve algo contrário do que você acredita e aquilo causa um certo choque ali dentro de você, né? Aí tem várias maneiras da pessoa expressar isso. Algumas são fazendo piadas, outras são com hostilidade, né? Outras são ali apenas com pensamentos ali dentro dela, identificando ali que, poxa, houve um choque. E aí tem essa ideia de você tender, né, a querer defender ali para você estar certo. Isso acontece muito, inclusive, hoje com a ideia dos artigos científicos, né, que as pessoas, elas têm as suas crenças sobre o mundo e aí elas veem, aliás, com as fake news, né, isso acontece muito com as fake news. As pessoas têm as suas crenças sobre o mundo e aí elas veem algumas notícias e aí começa a compartilhar ali para as pessoas, porque aquilo é aquilo que ela acredita, né? Igual aqui tá falando no exemplo, a pessoa começa a compartilhar e usar como prova de que, poxa, eu tô certa, olha aqui, ó. Isso nada mais é que o viés de confirmação, né? Fazendo a gente ali ignorar tudo que tá, né, através da percepção seletiva, a gente ignora o resto, né? Tem esse filtro aí e foca só naquilo que a gente quer e queira estar certo. É, bom, outro desses viés, né, a aprendizagem corretiva, ela não acontece automaticamente por conta também de esses outros dois viés que o livro trouxe no capítulo 2, que é o viés de memória. O viés de memória, ele se trata de, muitas vezes a gente já entendeu o nosso cérebro, né, a nossa memória como um computador. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso por aí, mas eu já vi muito nos livros, antigamente, fazendo essa analogia de que o nosso cérebro parece um computador, né, que a gente grava ali as memórias.
e como se fosse tudo ali salvo em compartimentos, né? E a gente lembra, aprende coisas, não vai esquecer, porque computador é assim, computador é uma máquina perfeita, tudo que você precisar nela tá ali guardado em compartimento, em pasta, e se você deixou ali, vai ficar ali por anos. Já a nossa memória não é assim. Então, o livro traz essa ideia de que o nosso cérebro ele não tem nada a ver com o computador, não. Parece mais uma pilha de compostagem, onde as memórias, o conteúdo ali da pilha, né, se mistura, se sobrepõe, tá tudo ali. É, tão maleável, né? E a memória, ela tem essa característica de ser bastante maleável. O que que significa isso? Elas não são rígidas. Então, justamente, o livro vai trazer essa ideia de que as memórias, elas não são confiáveis justamente porque elas não são rígidas, elas são maleáveis, elas podem sim serem falsas às vezes, né? A partir da experiência ali que você pode ter, a partir de sonhos, ouvir pessoas falando ali, né? Não sei se vocês já perceberam, mas às vezes tem gente que vai contar alguma história, né? Às vezes vocês até podem ser essa pessoa. Vai contar uma história e conta aquela mesma história, né? Repetida vezes, às vezes num encontro ali de família, e conta essa história e você vê a pessoa contando a mesma história de maneira diferente toda vez que ela vai contar, né? E você fica até assim, poxa, será que essa pessoa está inventando? O que que é? Nada mais é do que um viés de memória. Né? As memórias, elas não são confiáveis, elas não são é, tão assim rígidas como a gente pensa, e é muito fácil a gente cair nesse viés de memória. Outro ponto também, né, é a profecia autorrealizadora, que é quando a gente acredita que algo vai acontecer, e aí a gente tende, né, a agir de forma com aquilo, com que a gente tende a agir de forma que aumente a probabilidade de aquilo realmente acontecer. É a ideia das expectativas, né? A expectativa, ela molda a maneira como você se comporta, que molda o resultado. O livro traz um experimento bem legal que foi, né? E outra vez eu também vi um artigo nesse sentido, uma menina levou para o mestrado, que é o quanto que a relação entre professor e aluno ela pode. é, ela pode impactar, ela pode intervir no rendimento do aluno. E o livro trouxe isso no capítulo 2 que é justamente o professor que começou, né, a dar mais atenção para a sua turma, dar mais atenção ali para os alunos que ele acreditava que. Oi, você quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Ah, tá, é porque fez um barulho aqui para mim como se tivesse. E aí, como eu não tô vendo, aí só tô vendo. Peraí, deixa eu descer esse negócio aqui. Como é que faz pra esse trem não aparecer? Hum, pronto. Aí, pronto. É, desculpa que tava com uma questão. Pronto, agora voltou. Bom, parei da profecia autorrealizadora. E aí no livro tem essa ideia de que o professor do experimento, né, que foi feito, onde eles fizeram um estudo onde os alunos, deixa eu só pegar aqui no livro para eu relembrar certinho, não falar bobeira. Peraí. Isso. Ó, essa descoberta foi explicada pela expectativa do professor em relação aos alunos, levando ao aumento da atenção dos elogios e do encorajamento aos alunos selecionados anteriormente. Então, essa ideia, né, desse estudo foi justamente onde o professor, eles foram levados a acreditar que uma amostra aleatória de seus alunos era de fato superdotada. Isso, da superdotação, esqueci desse detalhe.
ou tinham um potencial maior que os outros colegas. Só que, na verdade, eles foram ver que não se tratava nada disso, que não tinha ninguém mais inteligente que ninguém lá na sala, não. Na verdade, foi que o professor tinha expectativa naqueles certos alunos que ele considerava serem superdotados e percebeu que para esses alunos ele dava mais atenção, eles dava mais incentivo. E isso é preditor de boas, notas na sala de aula, isso é preditor de bom comportamento na sala de aula. Então a gente entende que a profecia autorrealizadora foi um viés dentro desse exemplo. E um viés que acontece o tempo todo na nossa vida, que acontece na clínica também. E em vários exemplos aqui do livro, eu percebi ele trazendo essa ideia de profecia autorrealizadora, ou seja, é algo que acontece a todo momento. E a nossa ideia, enquanto terapeuta, é tentar errar menos, é tentar ter menos desses viéses, não eliminar, porque é impossível eliminar todos eles. É, bom, modelo cognitivo geral do TCC tem uma parte do capítulo, né, que retoma essa ideia do modelo cognitivo. Eu queria, inclusive, retomar, né, que é essa ideia da primazia do pensamento, que os nossos pensamentos, eles vão influenciar as nossas emoções, as nossas reações fisiológicas e a maneira como a gente se comporta. Mas aliás, o Epiteto traz essa frase, né, um filósofo estoico aí, que as pessoas não se incomodam com as coisas, mas com as opiniões que têm a respeito delas, né? Aquela ideia de que as pessoas elas não importam com a situação em si, a situação em si não importa. O que importa é a interpretação que as pessoas fazem dessa situação. Essa frase, ela me soa assim um pouco, vamos dizer assim, errada, né? Não errada, mas desconsidera muito aí do nosso contexto, que é inclusive o que as terapias contextuais elas vêm trazendo, né? Então, eu quis colocar aqui como adendo que o sofrimento, muitas vezes, ele não é causado apenas pela interpretação, mas por uma interação complexa de fatores internos e externos. Então, eu lembro uma vez que eu estava na aula de TCC, né, no meu quinto período, e aí a professora trouxe essa ideia, né, de que não são as coisas em si, né, que traz sofrimento pra gente, mas sim a maneira como a gente interpreta. Eu falei, nossa, não concordo com isso, né? Porque tem tanta coisa aí que não é que tá aquém da gente interpretar, né? Vai além dessa nossa interpretação que não cabe a gente somente a interpretação, são coisas que realmente estão postas no mundo que causam sofrimento. E ela, sim, né, concordou, e aí trouxe essa ideia de que realmente, nas contextuais, ela realmente, eles abraçam isso, né, que é o que eu disse, dos avanços, né, que a psicoterapia, que as ondas aí da TCC, ela estão avançando, né, hoje a gente está entrando mais ou menos numa quarta onda, que é mais avanços vindo. E o livro, ele trouxe essa ideia também desses avanços, que é ideia do pensamento como padrão de pensamento, né? Não só um pensamento ele vai desencadear algo ali em você, é toda uma orquestra ali, é todo um modo, um esquema, né? Que a terapia dos esquemas vem com essa ideia de esquemas, e a TCC entende que realmente tem alguns livros que veem como até sinônimos, né? Quando fala de crenças centrais, quando fala de crenças, traz a ideia também de esquemas, que é a mesma coisa que padrão de pensamento ou modos, né? A gente vê a pessoa falar modus operandi, que é justamente essa cadeia de pensamento que vai fazendo a gente funcionar de uma forma, sentir algo e agir de acordo com aquilo. E outra coisa que eu achei interessante trazer, que o livro elencou, que é a ideia da função mal adaptativa e também adaptativa. O que que seria isso? Muitas vezes a gente trabalha em clínica as crenças desadaptativas do paciente. E a gente às vezes esquece de trabalhar as adaptativas, de fortalecer as adaptativas. Então a terapia, ela não se trata apenas de você focar apenas nas, nas distorções, vamos dizer assim, nas coisas ruins, né, que o paciente traz, mas sim nas funções adaptativas também, né? E o livro trouxe essa ideia de que é um avanço assim que antes se focava mais no problema, focava mais nesse modo negativo e esquecia as outras crenças, assim como, por exemplo, a crença de incompetência, né? Tem a crença de desamparo, desamor, desvalor. E dentro dessas crenças tem o outro polo dela, né? O outro polo que a gente pode trabalhar dentro da crença dentro dessas três crenças.
Então, a gente pode também fortalecer essas crenças adaptativas e não somente trabalhar as desadaptativas ou mal adaptativas. Aí o livro traz uma conceituação, uma introdução de como conceitua uma crença, né? Eu achei bacana, essa ideia que ele trouxe, e assim, dá para perceber também que o livro mistura bastante coisa, fala muita coisa com uma linguagem que a gente já conhece, né? Igual ele traz aqui estratégias compensatórias, ele fala também às vezes de de crenças subjacentes, né? Que são as nossas crenças centrais, as crenças intermediárias. Mas quando ele fala de crença central, a gente entende que seriam as nossas cognições, como eu disse, né? Crenças são pensamentos, né? É o nome que a gente coloca de crença para ficar didático, para a gente entender, para a gente explicar e ensinar. Mas na verdade são os nossos pensamentos, e eu coloquei aqui cognições. Que a TCC ela é uma teoria da aprendizagem, né? Na qual a gente aprende por meio das experiências e percepções dessas experiências. Então, essas ideias podem ser positivas ou negativas, como eu trouxe, né? Que as crenças também, a gente trabalha as mal adaptativas, mas também a gente tem muitas crenças positivas, tá? A gente tem crenças positivas também, a gente só vê muito falando das crenças disfuncionais, das negativas, mas a gente tem bastante crenças positivas, que também é um contraponto, fortalecer essas crenças positivas também dentro da terapia. E as estratégias compensatórias, que são os nossos comportamentos. Quando você ouvir, né, estratégia compensatória, ou fulano teve ali uma estratégia super compensatória, um comportamento evitativo, a gente está falando de comportamento. Então, a estratégia compensatória, o livro traz essas diferenciações, né, de compensatório e super compensatório, que eu acho muito interessante, acho interessante olhar isso, porque a gente vai entender que a estratégia compensatória é um paciente que ele acredita naquela crença, ele acredita que ele no conteúdo que aquela crença está dizendo para ele e age conforme ele acredita naquela crença. Já a estratégia supercompensatória é um paciente que ele não acredita na crença, ele faz de tudo para provar. É aquela pessoa que supercompensa, né? Que não acredita naquilo e quer provar para a pessoa que ela não é aquilo, quer provar para o mundo, quer provar para ela mesma que ela não é aquilo. Então, ela tem comportamentos super compensatórios, né? Dá até pra gente reconhecer de longe, assim, uma pessoa, quando ela tá tendo um comportamento super compensatório, querendo mostrar ali que ela não é aquilo. E a evitativa, que é a gente procurar, né, se esquivar, não entrar em contato com aquele conteúdo, porque também a gente acredita naquele conteúdo, então a gente tenta não entrar em contato com ele, evita ele para não sentir esse desconforto que essa crença negativa evoca, que essa crença disfuncional evoca. Então, é, novamente, né? O livro vai trazer essa ideia de que as nossas crenças centrais, né, e as nossas estratégias compensatórias, ou seja, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, eles estão sendo intermediados por regras e suposições, que seriam as nossas crenças intermediárias. Elas estão por trás dos nossos pensamentos, né, automáticos e das nossas crenças centrais. E também estão por trás dos nossos comportamentos e crença central. Eu achei legal essa diferenciação que o livro trouxe entre regras e suposições, mas também achei um tanto quanto confuso. Então, para ajudar vocês aqui, essas regras e suposições a gente entende como crenças intermediárias, tá? São regras que as pessoas elas têm sobre elas, sobre o mundo e sobre o outro para elas viverem no mundo, né? E o livro ele vai trazer essa diferenciação entre regra, que são regras assim mais globais, que são algo que a pessoa tem em relação algo mais generalista, e a suposição, ela vem com uma ideia ali de sim, então, né? Eu não costumo fazer muito essa diferenciação, né? Para mim, assim, para fins clínicos não tem muita diferenciação nesse sentido, mas para fins didáticos, né, por exemplo, igual o livro trouxe ali,
Na verdade, que o se ele vai trazer uma ideia que a pessoa tem e o então é o que a pessoa faz com aquilo, faz para evitar aquilo. E assim, é interessante, né, fazer essas leituras, igual eu disse, é interessante a gente já entender de todo o funcionamento, mas às vezes a gente vai ver que na prática é tudo falando a mesma coisa mesmo, né, entendendo que são crenças intermediárias, enquanto a crença central, né, essas ideias positivas ou negativas que a gente treina a gente mesmo, e as estratégias compensatórias são os comportamentos que a gente tem que sustenta, que estão por trás ali dessas crenças centrais, né? Então, a gente entende que essas regras, suposições, que essas crenças intermediárias, elas estão muitas vezes fazendo essa ponte entre o nosso comportamento e a nossa crença central, entre aquela crença mais enraizada que a gente tem, né? Então, por isso que muitas vezes é interessante a gente fazer intervenções justamente nessas regras, nessas crenças intermediárias, né? Porque essas crenças intermediárias, elas vão dar pra gente um norte, né, muito importante, que seria entrar, que seria acessar essas crenças centrais do paciente, desse indivíduo, certo? E outra coisa importante que eu achei aqui, que a gente deve ressaltar, é a ideia de que tudo, né, acho que vocês repararam aí lendo no capítulo 2 que é tratado como hipóteses, né? Tudo aqui é tratado como hipótese, uma crença central, uma regra, uma estratégia, são hipóteses. A gente não afirma, a gente não olha assim e fala, nossa, é isso, isso e isso. Não, a gente traça hipóteses, a gente faz perguntas que o livro vai ensina a gente como que a gente faz essas perguntas para a gente traçar hipóteses e depois confirmar elas. E é muito importante a gente fazer essas hipóteses confirmatórias e não confirmatórias daquilo que a gente está é, daquilo que a gente está apresentando, daquilo que a gente está suspeitando que o paciente pode estar trazendo, né? Então, às vezes, muitas vezes a gente acha que é uma coisa, né? A gente acha que, poxa, tem essa hipótese aqui, achei que o paciente está trazendo esse conteúdo dessa forma, e às vezes não, e às vezes a gente tem que traçar estratégias que não confirmam aquelas suposições que a gente teve sobre a história do paciente. Isso, inclusive, ajuda a gente a tatear e o paciente também entender o que que ele não sente, o que que ele não é, o que que ele não pensa, né? E nós clínicos também agindo de uma maneira não polarizada, né? Não enviesada também. Então, colocar as nossas inferências como hipóteses vão ajudar a gente também a traçar aí um plano terapêutico menos enviesado, né? Naquela ideia do viés que eu trouxe. Bom, então aqui o livro ele traz ele ilustra, né, como que essas estratégias compensatórias elas vão impedir às vezes a gente de ter novos aprendizados e eles vão manter um conjunto de crenças, né, um sistema ali de feedback que ele vai se retroalimentando. Então, onde um indivíduo tem uma crença sobre incompetência e aí ele começa a ter essas previsões, né, de falha, ele começa a agir de modo que acreditar nessa crença, né, ele acredita nessa crença, começa a prever aquilo que vai acontecer porque ele se acha incompetente e aí ele não envolve em tarefas difíceis. Então, aqui ele teve uma estratégia compensatória de evitação, o comportamento dele foi de evitação. E aí, o que que ele teve? Ele teve um insucesso porque ele não se envolveu em tarefas difíceis. Ele tem sucesso porque ele tem baixo repertório com aquilo. E aí ele se sente pouco realizado. Ele tem um baixo nível de realização. Isso reforça a crença. Isso aqui ilustra a profecia autorrealizadora que a gente falou lá atrás. Isso aqui é um viés de profecia autorrealizadora onde o paciente ele olha, ele sente nessa crença, se sente incompetente e aí ele já prevê, né, que vai acontecer isso, e vai falhar nisso, nisso, naquilo, né? E aí ele começa a se esquivar e aí ele tem um baixo nível de realização, ele não tem contato com reforçadores positivos de quando ele entra em contato com tarefas que ele se envolve, que ele entra em contato, por exemplo, com algo que ele conseguiu fazer. Então ele sente, poxa, eu consigo fazer isso. E aí isso já aumenta um pouquinho o repertório dele e dessensibiliza ele desse baixo nível de realização. Então, quando o indivíduo não faz isso, se esquiva, ele obviamente vai ter pouco repertório, vai ter pouca evidência de que ele é incompetente. E aí isso vai
só retroalimentando esse sistema, e a profecia autorrealizadora vai se estabelecendo. É diferente de um paciente, por exemplo, ó, que tem crenças, né, aqui no outro grafo, no outro ciclo aqui, tá um indivíduo que tem uma crença mais equilibrada sobre ele mesmo, né? Sobre si. E aí ele faz uma reavaliação cognitiva, ele começa a reestruturar essa crença, ele começa a pensar alternativamente, começa a questionar, fazer um questionamento socrático. E aí ele tem um experimento, né? Ativação comportamental, ele vai para enfrentar aquilo, vai fazer esse experimento comportamental que a gente chama também de ativação comportamental quando você enfrenta aquela situação. E aí, possível experiência de sucesso, ele pode perceber que deu muito certo nisso. E aí ele aprendeu, ele teve contato com esse reforçador positivo e ele teve uma crença mais equilibrada. Ele aprendeu que ele pode ser, por exemplo, competente. Então, vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, em sala de aula. A gente está em sala de aula. E tem uma pessoa que é em sala de aula e a pessoa não acha que se levantar a mão, se fazer uma pergunta para a professora, ai, vai me achar, por exemplo, a crença sobre incompetência, a pessoa se acha incompetente. Aí ela pensa, se eu levantar a mão, né, tem essa regra, se eu levantar a mão, vão achar que eu sou burra, vão rir de mim. Ela prevê uma falha. Aí o que ela faz? Não se envolve com isso, ela não levanta a mão, evita de levantar a mão, evita de fazer pergunta. E aí ela não tem, né? Tem um insucesso, não deixa, fica ali com a dúvida, fica com aquele sentimento de incompetência, e aí ela se sente o quê? Com baixo nível de realização. Se sente triste, sente que, poxa, não consigo fazer isso. E reforça a crença dela de incompetência. Então, vocês viram como é um ciclo que ele se retroalimenta, ele se sustenta aqui, e a profecia Ô, autorrealizadora tá Fran, aqui? Oi? deixa eu tirar uma dúvida. Quando Uhum. a pessoa, quanto mais ela vai alimentando, tipo, essa crença dela sobre incompetência, que ela, tipo, não vale nada, que ela não. Pronto. Eu trouxe esse diagrama aqui justamente para a gente ver que esse é o diagrama tradicional de conceituação cognitiva, conceitualização ou conceituação. Tanto esses dois nomes eles aparecem. Onde eu queria só trazer aqui, ó, onde o próprio livro, esse que é o livro da Judith Becker, do terceiro que tem aqui embaixo, falando a bibliografia, a terceira edição do livro, mais recente de TCC. Ele traz aqui as crenças intermediárias como sinônimos aqui, ó, pressupostos, condicionais, crenças, atitudes. Ou seja, ele traz aquela ideia que a gente viu lá de regras, de suposições, tá tudo dentro daqui. E as estratégias de enfrentamento, né, que seria aquelas supercompensação, compensação. A gente também pode ver supercompensação como hipercompensação, é comum vir assim em algumas literaturas. E evitação que são as estratégias de enfrentamento aí mais usuais aí para os nossos pacientes. Então, aqui nesse diagrama de conceitualização, só para dar uma pincelada, a gente vai traçar a história de vida, né, relevante ali do paciente, né, histórico ali de infância, histórico familiar, escolar, né, a gente coloca isso tudo nesse histórico de vida relevante, que é tudo importante, né, como que foi o contexto familiar, como que foi a adolescência, como que é o ciclo, tudo o que aconteceu, se teve morte, se teve período luto, a gente coloca tudo isso na história relevante. E as crenças do Isso seria, tipo, no estilo de uma anamnese ou não? não, isso aqui não é anamnese. A anamnese ela é bem assim sucinta e é mais a nível a primeira anamnese quando você faz a nível de informação, né, informação pessoal do paciente. Esse Uhum. aqui já é do processo terapêutico mesmo, já é um diagrama de conceitualização que é ele que vai te fazer entender ali o caso do paciente e às vezes saber o que que você vai perguntar, o que que você vai seguir, qual linha que você vai seguir. Nos próximos capítulos ele vai trazer essa ideia de que a conceituação de caso, conceitualização cognitiva, é o que vai fazer a gente ter o norte do que a gente vai seguir, de qual cognição a gente vai trabalhar, né, de qual questionamento socrático a gente vai fazer, é tudo que que o paciente traz é importante? Depende, a gente vai ver nos próximos capítulos que nem tudo, a gente vai, então, seguir o que está na conceitualização para ser trabalhado. Entendi.
Aí isso, no caso, ele é preenchido, tipo, durante a sessão com o paciente ou a gente, no Não. caso, preenche depois, É, separado? a gente preenche depois, não é nenhum preenchimento. Isso aqui Ah, tá. funciona mais como a gente vai alimentando isso aqui, sabe? À medida que a gente vai, não dá pra, na primeira sessão, não dá pra gente preencher isso aqui tudo. A gente vai Aham. fazendo essa conceitualização à medida que as sessões vão passando. Então, um dia o paciente trouxe sobre a Tá. história do pai, a gente vai lá e adiciona na história de vida relevante. Entendi. Entendeu? Aí algum dia a gente estava ali Entendi. conversando com ele, ele falou de uma regra, de como que ele é uma estratégia de enfrentamento para tal situação, aí a gente vai e alimenta aqui na conceituação. Então, a conceituação, ela é como se fosse ali vamos dizer assim, um espaço ali do paciente que a gente vai colocar as histórias dele, o que foi ali de importante que a Entendi. gente resgatou dentro disso, que a gente sabe, nossa, isso aqui vale a pena colocar na conceitualização. Porque depois, por exemplo, se eu for numa supervisão, eu for tirar dúvida de alguém, eu apresento essa conceitualização de caso aqui para a pessoa. E aí, essa Tá. conceitualização, você tem aqui situações onde você vai colocar aqui situações e pensamentos automáticos, significado do pensamento automático, emoção, comportamento quando esse paciente trazer alguma situação importante que esteja ligada aqui às crenças. Mas isso aqui é só uma pincelada, né? Essa conceitualização você vai ver ela em outras vezes, mas por hora é interessante entender que isso aqui é o que a gente dispõe, assim, a vida do paciente, a gente coloca nisso aqui. E tem muitas diferenças, tá? Às vezes a gente vê esse e nem todo mundo usa esse, não. Eu costumo usar a minha conceitualização de caso, é um arquivo ali no Drive do Word ali, que tem várias páginas. Aí eu vou alimentando, alimento, deixo tudo separadinho, história de vida relevante, deixo separado por infância, família, relacionamentos, tudo separadinho, né? E crenças também Você tem separadas. algum modelo para depois poder enviar para a gente lá no grupo? Sim, tem os modelos de conceitualização, sim. Depois eu posso estar Tá bom. enviando. Depois, se você quiser enviar para a gente, Tá acho bom. interessante. Uhum. Mas cada vez mais, Fran, vai atualizando, né, esses Sim. negócios de conceitualização. Então, nem sempre vai ser o mesmo. Uhum. Tipo assim, daqui, por exemplo, eu formo ano que vem é meu último ano da faculdade. Então, Uhum. lá para 2027 já não vai ser o mesmo que você mandar, por exemplo, para gente Sim, recente, né? Então, sim, assim, acaba que não tem um material assim que você fala, nossa, é esse aqui é oficial que tem que usar e tal sempre, aham. né? Então, pode ser que tenha, né, novas atualizações aí, avanços da psicologia que a gente vai colocando ali na conceitualização. Mas isso já é feito também. Então, essa Ah, tá. conceitualização a gente pode trabalhar, colocar de maneira que fique melhor para a gente entender ali aquela vida daquele paciente, tá? Não é nada Entendi. muito rígido, Beleza. não. O livro apresenta, Entendi. igual eu disse, para fins didáticos, né? O livro precisa trazer o que que seria uma conceitualização. Então é isso, a história do paciente, as crenças que ele tem, né? As crenças intermediárias, estratégias compensatórias. Não foge muito disso, entendeu? Isso aqui já dá para você entender e levar para alguém ali para discutir o caso do paciente. E aí, é, o livro ele traz, né, um exemplo ali na página 15 que eu achei bem interessante da gente trazer, que é imaginar um profissional altamente bem-sucedido, com medo constante de falhas. Enquanto crescia, grandes expectativas foram colocadas sobre si e ela aprendeu que mesmo pequenos erros podem gerar críticas. Ou seja, ela pensava, né, se eu cometer um erro, todos vão ver como sou incompetente e descobrir o fracasso que sou. Então, de tudo que a gente já conversou hoje, pode ser que como a gente viu lá atrás, né, a questão de uma pessoa que ela não tem tantos contatos, né, com reforçadores positivos, que ela se esquiva, né, quando a pessoa se esquiva de uma situação, essa situação vai retirar dela a possibilidade de ter contato com um reforçador positivo. O que que seria isso? Uma pessoa, por exemplo, que ela não quer se encontrar com um grupo de amigos, por exemplo, quer se esquivar, porque tem uma ansiedade social ali. Mas quando ela se encontra com esses amigos, é bom, ela se sente que ela fica ali com a atenção no momento presente, ela ri, ela distrai a cabeça, e isso é bom. Então, quando a pessoa, isso foi um reforçador positivo, mostrando para ela que aquela situação é uma situação legal, uma situação boa dela se repetir. Isso é um reforçador positivo. Quando a pessoa se esquiva, ela não tem
não tem esse repertório para você falar para ela assim, ó, poxa, fulana, isso é bom, quais são as evidências que você, vamos analisar as evidências ali? Aí essa pessoa, ela não tem evidência nenhuma para analisar, porque ela não entra em contato com isso, então ela não vai saber que é bom. E muitas das vezes, a gente, clínicos, e o livro vai trazer, né, os clínicos mais, que estão iniciando, que não tem tanta base assim, vai às vezes querer atacar evidências, né? Isso já aconteceu bastante comigo, já acontece muito com o pessoal aí que entra no TCC. Vamos analisar as evidências, a gente ouve bastante isso, ai, vamos ver as evidências. Mas nem sempre se trata de evidências. Ou é um profissional que ele não tem repertório para a gente analisar evidências, e aí a gente fica num beco sem saída com analisar as evidências com ele, porque realmente não vai ter. Ou é um profissional que ele tem muitas evidências, mas só aquelas evidências, elas não se sustentam, essas evidências, elas não são, é, 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 como é que fala? As evidências, elas não são suficientes para fazer essa pessoa se sentir melhor, como é nesse caso desse exemplo aqui da página 15, né? A moça, ela tem todo um arsenal ali de evidências que ela é muito boa no que faz, mas mesmo assim ela se sente incompetente, e mesmo assim ela faz coisas achando que ela que os outros vão ver que ela é incompetente, mas ela é bem-sucedida, mas ela tem uma grande aí variedade do que a gente fala como sucesso, né? Mas não, ela não se sente assim. E aí, a gente vai analisar as evidências e fala, nossa, fulano, mas olha o que que você tem um cargo bom, você tem não sei o quê e tal. E isso para ela não é evidência nenhuma. A gente está fazendo uma avaliação errada. E, na verdade, enquanto o livro traz que a cognição-chave naquele momento ali seria um pensamento de tudo ou nada, seria uma distorção cognitiva que ela tem da realidade dela, né? Se eu cometer um erro, todos vão ver como sou incompetente. Então, ela faz muito, ela se sobrecarrega, ela trabalha além da conta, porque ela acredita que ela é aquilo, então ela compensa, ela super compensa nisso para as pessoas não verem que ela é aquilo, né? Para as pessoas não saberem que ela é incompetente, mas ela acredita que ela é incompetente. Então, ela tem uma estratégia compensatória. E o livro vai dizer que a cognição-chave, então, relacionada a isso, é a como ela define o sucesso, né? Às vezes não é, você não vai avaliar evidência com essa pessoa, você vai ver o que que é sucesso para ela e o quão humana ela pode ser até fracassar. Então, não sei se você lembra naquela última aula que eu falei sobre a gente alinhar a nossa comunicação com o nosso paciente. Porque às vezes você não alinha a comunicação com o seu paciente, você vai lá trabalhar evidência com ele, e enquanto que não se trata disso, se trata simplesmente sobre uma definição ali de sucesso. Então, o que que é sucesso para essa pessoa? Aí ela vai falar, sucesso é tal coisa, é coisas que de repente não tem nada a ver com o que ela faz, por isso que ela não se sente bem-sucedida, por isso que ela não se sente incompetente. Então, aqui o livro traz uma série de perguntas que a gente pode se fazer para orientar, né, esse processo, para a gente não cair nessa avaliação de evidências aí simplista, como muitas vezes é feito, né? E muitas vezes essa avaliação de evidências pode invalidar a pessoa pode se sentir mais inadequada ainda. Então, é muito importante ter esse feeling de saber o que que eu vou fazer ali naquele momento. E aí o livro traz, né? Essas estratégias, elas podem ser é, é, alcançadas fazendo-se uma perguntas, você fazendo essa pergunta, qual que é a crença subjacente? O que está por trás disso? Será, nossa, será mesmo que ela se vê, né? Ela se vê como uma pessoa incompetente? Ela tem tanta coisa, o que está sustentando isso? O que está por trás disso? Né? Que tipo de situações estão ativando essa crença? Qual que é o resultado? Se essa crença for verdadeira, o que que a cliente prevê que vai acontecer? Né? Então, tem uma série de perguntas aqui que eu trouxe do livro, essas perguntas estão no livro, que a gente pode se fazer para a gente chegar a uma hipótese e ir lá e testar, ao invés de ir avaliando evidências. É, bom, aqui eu trouxe, né, fiz questão de trazer esse diagrama simplificado, e esse diagrama simplificado aqui, ele pode ser apresentado colaborativamente na sessão com o paciente. O que que seria isso? O livro trouxe esse diagrama que ele vai trazer essa ideia que a gente conversou no slide anterior. Esse slide, esse diagrama, ele traça, né, esse ciclo de feedback, que é aquela ideia, né, de que uma crença, uma crença vai sustentando uma série ali de pensamentos, né? Vai provocando uma série de pensamentos. Esses pensamentos vai retroalimentando aquela crença, né? Pensamentos que vão gerando comportamentos e a gente vai retroalimentando esse ciclo, né? Que chama o ciclo de feedback. E aqui tá dentro aquele viés, né? Aquela profecia autorrealizadora, a gente vê que tá muito presente aqui.
Então, esse ciclo de feedback, ele vai ajudar a gente a entender como que essa crença está sendo mantida e identificar qual que vai ser os pontos estratégicos de intervenção para nesse paciente. O livro trouxe essa ilustração, que eu, assim, achei fantástica, achei muito bem explicado, né? E esse outro diagrama aprofundado aqui é para nós, para os clínicos, para a gente pensar sobre o caso fora da sessão. Então, todas aquelas perguntas do slide anterior aqui, a gente vai colocar ela dentro desse diagrama para a gente entender o que está mantendo essa crença, o que está sustentando essa crença, né? Por que que a pessoa está ainda nesse ciclo e se reforçando. O que é que está reforçando ela manter nesse ciclo, né? Então, eu até convido aí vocês a fazerem, colocar situações de vocês aí. Acho muito importante a gente ir colocando, né, coisas, usar a gente aí de cobaia, né, nesses diagramas. É muito bom, porque aí a gente vai praticando o autoconhecimento com a gente e vai entendendo melhor como isso funciona na prática, né? Então, a gente coloca qual que é a crença que a gente tem em determinada situação. Teve aí a situação da profissional, da página 15, mas também lá no livro tem o da Trisha, tem um exemplo do caso Trisha. E esse exemplo do caso Trisha, a gente pode olhar como que o terapeuta e ela, né, discorre todas, como que o terapeuta aborda, discorre todas essas perguntas aqui de uma maneira sutil, né? De uma maneira que não fica um interrogatório, né? Mas essas perguntas aqui não são dele, a gente não faz para o paciente, a gente faz para a gente mesmo. O livro vai trazer outras perguntas que a gente pode fazer para o paciente, outros questionamentos. Mas esse aqui é o questionamento socrático enquanto terapeuta, para ele entender como que essa crença ela está sendo mantida. Né? E aí a gente pode, depois que a gente entender isso, a gente pode levar o diagrama simplificado e fazer como ele fez lá no livro, né? Olhar, ó, a partir dessa crença você se comportou assim, teve essa previsão tal, comportou tal, resultado tal, teve os filtros mentais, né? Que o filtro mental a gente vê aí como sinônimo das distorções cognitivas na TCC. E é isso que tá mantendo isso. E aí pergunta se faz sentido, se é isso mesmo. E aí a pessoa vai dar o feedback, vai dizer se é isso ou não, né? Então a gente trouxe ali enquanto hipótese, a gente não sai afirmando, a gente não fala isso, isso e isso. E aí a gente vai trazendo isso e o paciente vai trazendo se faz sentido. Então isso é uma sessão colaborativa. Bom, por hora é isso. É, Obrigada, tá? Obrigada por hoje. E é Obrigada a isso. você, foi Deixa eu muito só, bom. deixa eu só, é, parar aqui a gravação. Cadê? Você tá vendo? Ah, tá do lado de cá. Sim, agora saiu. Pronto. Agora deu certo.